É um grande prazer estar aqui com os irmãos nesta noite, para a gente transmitir a palavra do Senhor. Para quem não me conhece, sou José de Arimateia, pastor e cunhado do pastor Henrique, e já fui pastor aqui da igreja por 5 anos, de 94 a 99. É um grande prazer estar com os irmãos aqui para a gente poder partilhar a palavra do Senhor nestes dias de celebração, 40 anos. Então, 85. 1985. E começou. Quando eu cheguei aqui, em 94, tinha 9 anos na igreja. O tempo está diferente, não era assim. Os mais antigos, bem antigos, como o Zé Carlos e outros. Eu não sei quem é mais antigo da igreja, se é o Zé Carlos ou esse casal que nasce. É uma Isabel. Mas é isso aí, irmãos, brincadeiras à parte. Então, 9 anos, ainda a gente é quando tive o privilégio de vir para cá como obreiro, me tornei pastor aqui na congregação, fiz o meu primeiro batismo aqui, e tem muita história para contar. Mas hoje a gente não veio contar a história, né? Hoje a gente veio fazer algo assim bem, muito mais importante do que as histórias, ainda que elas muitas vezes edificam, as boas lembranças edificam, fortalecem também a vida da gente. Maravilha. Eu estava vendo aqui atrás, mas já saiu, mas estava aqui atrás, agora há pouco, né, um lema aqui da igreja sobre essa questão de ter a mente de Cristo. Então, eu resolvi trazer algo para vocês hoje, a palavra do Senhor, e eu vou trazer aquilo que tem estado no meu coração nos últimos 4 anos, mas muito presente no meu coração, no qual eu tenho mais dedicado a minha vida, e é para falar sobre essa questão tão importante que precisamos resgatar, que é sobre discipulado sendo discípulo de Cristo. Eu queria, nesta noite, compartilhar com vocês algo que, como eu falei, está no meu coração e que também eu tive a oportunidade de compartilhar agora no final do mês de junho. Eu tive a oportunidade de compartilhar esta palavra também lá no encontro no Rio Grande do Sul, quando eu estive participando do congresso da Igreja Fiel e Discipuladora. E aí o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e alguns outros de outras partes do Brasil estavam lá também. E aí eu tive a oportunidade de ser um dos preletores desse nosso congresso da Igreja Fiel e Discipuladora. E eu quero trazer isso para vocês também, porque eu acho que tem tudo a ver com uma igreja que chega aos 40 anos e que quer se manter sadia. Vocês concordam com isso? Querem se manter sadios? Querem se manter no caminho do Senhor? E eu falo isso, irmãos, porque apesar de nós sermos tão falhos, todos nós que estamos aqui neste salão, somos falhos e imperfeitos, mas nós temos que desejar algo, que é sermos dia após dia trabalhados e aperfeiçoados em Cristo Jesus. Amém. E assim, eu posso dizer que, conhecendo o pastor Arão, foi pastor da igreja nos últimos, quantos anos? 25, né? A seriedade, o caráter, a postura na palavra, com seus auxiliares, que estiveram aqui também, auxiliando na pregação, no ensino, hoje, sob a responsabilidade
do pastor Henrique, né, a quem foi passado cajado, eu também sei a seriedade e o compromisso na palavra. Então, só quero crer que a igreja tem sido ensinada e sido exortada para caminhar no caminho, neste caminho de aperfeiçoamento constante em Cristo. Então, pensando nisso, eu quero colaborar com todo esse trabalho de tantos anos e fortalecer os irmãos para que continuem firmes no Senhor. Por isso eu quero falar nesta noite sobre as marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo. Tenho que fazer alguns sinais aqui, as marcas de um discípulo. Talvez não seja um tema novo para vocês, mas eu quero reforçar algumas coisas. E que o Espírito Santo do Senhor venha falar ao seu coração. Porque se o Espírito Santo fala e testifica, nós somos, vamos dizer, fortalecidos, alimentados, libertos, renovados. Se o Espírito Santo não testifica, a gente só, digamos, fica só no nosso aspecto, talvez intelectual, e às vezes também nas emoções. Mas quando o Senhor fala, a gente fica confrontado, a gente fica exortado, e a gente fica como que, para onde eu vou correr nessa palavra? E a gente não pode correr na palavra de Deus. Vamos orar? Pode permanecer sentado. Obrigado, Jesus, por teu amor, por tua graça, por tua compaixão, por tudo que o Senhor tem realizado na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nós jamais estamos sozinhos, porque o Senhor tem estado conosco continuamente. E nós queremos agradecer ao Senhor. Toda honra, glória e louvor a Ti. Fala ao coração de cada um de nós nesta noite. Fala a cada vida que aqui está. Aqueles que estão, que ainda vão entrar, que o Senhor ministre de forma graciosa e poderosa ao coração de cada irmão, trazendo entendimento, trazendo luz para o nosso caminho, trazendo fervor ao nosso coração. Te louvamos e te bendizemos. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, todo cristão deve trazer na sua vida, sem dúvida alguma, evidências ou qualidades bem nítidas de que realmente ele é um seguidor de Jesus. Isso está muito claro na palavra de Deus. Alguém que segue a Jesus deve ser identificado como seguidor de Jesus. E, por exemplo, é natural que um discípulo de Jesus produza fruto. É natural, João capítulo 15, que eu creio que vocês conhecem muito bem, é natural que um discípulo de Jesus vá produzindo frutos sadios e permanentes. Então, é a coisa mais natural do mundo, alguém que segue Jesus de perto, produza fruto. Não, fruto não é para mim, fruto é para todo mundo que acredita em Jesus e que segue Jesus. E que frutos são esses? Isso é uma outra história, isso é uma outra mensagem. Mas que ele frutifica. Mas eu vou lhe dar uma dica. O fruto principal que Jesus espera dos seus discípulos é que eles sejam identificados como discípulos. Porque se nós formos identificados como discípulos de Cristo, então, sem dúvida alguma, nós estamos nos tornando parecidos com Ele. Nós estamos glorificando o nome dele por meio da nossa vida, da nossa fala, da nossa conduta, até muitas vezes através do nosso silêncio. Também nós glorificamos o nome do Senhor. E é interessante, logo nesse início, eu quero destacar com vocês duas falas que nos ajudam na reflexão do que realmente Deus quer na vida do seu povo. A primeira fala é do Josué Campanha. Quer ver? Observe aí. Esta fala aqui, deixa eu sair um pouquinho da frente. Pensando na missão de Deus, precisamos lembrar que Deus só pediu para fazermos uma coisa: discípulos de Jesus. O resto foi nós que inventamos.
O discipulado é um processo poderoso, capaz de definir o futuro de uma igreja. Tá? Josué Campanini escreveu isso nesse livro que está aí. E é interessante o que ele fala. Precisamos lembrar que Deus nos pediu para fazer uma coisa: fazer discípulos. O resto, pensa no resto mesmo, foi nós que inventamos. Culto disso, culto daquilo, e tanta coisa, e reunião daquilo, e reunião daquilo outro. São estratégias que nós criamos. Mas olha, Deus só pediu para fazer uma coisa: discípulos. Se tudo que nós temos inventado serve e realmente ajuda a fazer discípulos, tudo bem. Mas se não serve, é hora da igreja repensar. Mas há uma outra fala, e essa fala também é bem profunda, de um homem chamado, de um pastor, que eu acho que você já conhece, Jonas Madureira, no livro Custo do Discipulado. Olha o que ele coloca aqui, o Jonas Madureira. A verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue a Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem a Jesus nos termos de Jesus. Ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir Jesus do próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas o que lhes agrada e descartando tudo mais. Em suma, trata-se da reunião daqueles que seguem Jesus como Jesus quer ser seguido. Será que você já pensou em algum momento da sua caminhada cristã: Senhor Jesus, eu estou te agradando, eu estou te seguindo da forma que o Senhor quer ser seguido? Será que você já parou para pensar nesta reflexão? E eu quero lhe dizer uma coisa: não importa o tempo, essa reflexão tem sido muito forte no meu coração nos últimos 4 anos. Foi quando eu, mesmo com tantos anos de pastorado, com frutos que a gente dá para a glória de Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, foi quando eu entendi que eu não estava seguindo Jesus exatamente como eu deveria seguir. E crente em Jesus, sim. Certeza da salvação, sim. Mas eu precisava crescer. E aí a gente resolve crescer pela misericórdia de Deus, pelo toque do Espírito Santo. Então eu não posso deixar de falar daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, especialmente nesses últimos 4 anos. Que não começou propriamente 4 anos, começou muito antes. Mas que foi abafada essa voz, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito, porque eu aprendi assim, porque as pessoas gostaram. Mas seguir Jesus é realmente andar de mãos dadas por Ele, é realmente seguir o Senhor de perto. E em pleno século XXI é possível isso acontecer. Estamos então seguindo a Jesus do jeito que Ele quer ser seguido? Essa é a pergunta que eu faço agora e vou fazer no final dessa mensagem. Se prepare. Porque quem sabe você dá a resposta, se não conseguiu dar agora, você consegue dar a resposta no final. E eu espero que você tenha a resposta. Amém? Vamos continuar? E como é que Jesus quer ser seguido, meus irmãos? Quais são as marcas que o verdadeiro discípulo de Cristo deve trazer? E a gente lembra aqui de Paulo, quando ele diz assim: tragam no corpo as marcas de Jesus. Você lembra que Paulo falava isso? Tragam no corpo as marcas de Jesus. E literalmente de trazer as marcas dos apedrejamentos, dos açoites, de tantos perigos que ele passou. Então realmente o corpo dele era marcado de diversas formas por causa de Jesus, especialmente açoites. Tragam no corpo as marcas de Jesus. E folheando a palavra do Senhor, e aqui eu vou colocar alguns textos para nos ajudar na dinâmica, né? A gente lendo. Folheando a palavra de Deus, vamos perceber que há expressões bem claras do que Jesus espera de cada um dos seus seguidores. Mas eu vou fazer uma pergunta: todos aqui são seguidores de Jesus? Amém. Então Jesus espera algo que você diga.
E qual é a primeira marca que a gente vai perceber? A primeira marca é esta. Jesus espera o quê? Que permaneçam na palavra. Vamos repetir juntos? Jesus espera o quê? Permaneçam na palavra. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos, ou seja, fiéis à minha palavra. A segunda marca, sem perdermos tempo, vamos lá. A segunda marca, que amem. E aqui é muito claro, permanecer na palavra, agora que amem. E tem dois sentidos esse amor. Irmão, Jesus quer que você ame a Ele. Amar a Deus acima de outros amores. Por isso que diz a palavra de Deus: se alguém que me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Está muito claro, não está? Amar a Deus acima de qualquer outros amores. Sim, porque nós podemos ter outros amores na vida. Aliás, devemos ter outros amores. Mas só tem um que tem que estar acima. Da esposa, do esposo, daquele filho, do neto, do pai, da mãe, de quem quer que seja. Então, o Senhor quer que nós o amemos. E é interessante eu te dizer aqui que este amor a Deus é um amor diferente. É um amor diferente. Mas é para eu amar a Deus, que tipo de amor? É um amor diferente. Não é o mesmo amor que você vai ter pela sua família. É um amor diferente. É um amor mais alto. É um amor divino. Mas também Jesus quer mais da gente. Ele quer que a gente ame o próximo. E está aí a palavra de João. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem, vamos lá todos juntos? Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. E olha que coisa interessante. Então é para permanecer na palavra e é para eu amar. Mas vamos continuar? Que o quê? Que tome a cruz. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Gente, a gente para e pensa assim: mas pastor, né, se eu for falar tudo isso para as pessoas, elas não vão querer seguir Jesus, porque é muito complicado. Só falar de carregar a cruz e seguir, ninguém quer saber de cruz. As pessoas querem algo que elas possam suportar, querem algo que elas possam saber lidar e dominar. Mas é aí que está errado. Ou você renuncia a sua vida e segue a Jesus, ou você não é de Jesus. Mas eu estou na igreja há muito tempo. Qual é o problema de estar na igreja há muito tempo? Igreja salva? Igreja leva para o céu? Igreja é o caminho, a verdade e a vida? É só Jesus. Então, tem que tomar a cruz. Tem que tomar a cruz e seguir Jesus, senão não pode ser meu discípulo. Foi o que ele falou. E outro detalhe muito importante antes de ir para o próximo. Jesus não tem os crentes da igreja e os seus discípulos. Os discípulos são melhores do que os crentes da igreja e os membros da igreja. Não existe essa divisão. Todo mundo que entrega a sua vida a Cristo deve ser seguidor de Cristo. Deve ser seguidor do Senhor Jesus. Então, Deus não vê assim, apenas membro da igreja, é um membro mais inferior e quem é meu discípulo são os especiais. Não existe isso. Ele quer que todos nós sejamos discípulos dele. Agora, olha aqui, reforçando o que eu acabei de falar, o próximo. Que já começou a falar isso para alguém? Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Eu acho que vale a pena a gente ler de novo esse texto junto com você. Vamos lá?
Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. E nesse mundo de muito consumismo, de muito apego a você conquistar, a você prosperar, a você ter coisas, e alguém quer falar para você, abra mão. É um confronto. Nós não queremos isso. Não, como é que pode ser, eu posso ser um crente mais fácil? É tão bom ser cristão, como é que eu posso ser um crente sem renúncia? Impossível. Membro de igreja só pode. O senhor já viu essa história, né? Tem igrejas que estão assim, olha, aqui o dízimo é mais barato, é só para ver. É 5% só. Tem umas histórias aí no reino de Deus, no reino de Deus não, em igrejas que são muito esquisitas, que a gente tem que tomar cuidado. Por fim, que deem frutos. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, olha, Jesus quer que a gente dê fruto. Foi aquilo que eu falei no início. Então, é isso que Jesus espera dos seus seguidores. Claro que tem muito mais coisa. Mas para a gente, vamos pensar aqui. Permaneça na palavra, ame, tome a cruz, renuncie a tudo, dê frutos. Irmãos, a gente na verdade percebe uma radicalidade nesse chamado de Cristo. Uma radicalidade, sim, aqueles que querem seguir Jesus. E a Igreja Batista Shalom não pode desprezar isso. A partir do momento que a Igreja Shalom, os membros da igreja vão amadurecendo, eles vão entendendo cada vez mais isso, se comprometendo com o Senhor até o final da vida deles. Até o final da sua vida, você vai se comprometendo mais e mais com o Senhor, porque você passou pela fase de ser menino em Cristo, bebê em Cristo, menino em Cristo, adolescente em Cristo, jovem em Cristo, e você vai se tornando maduro, espiritualmente maduro. Às vezes você tem 40 anos de crente da igreja, mas ainda é adolescente, espiritualmente falando. Às vezes você tem 5 anos de igreja, mas já é um adulto espiritual. Porque o crescimento espiritual não está ligado à nossa idade. Ok? Então vamos lá, vamos caminhar. E tem uma coisa interessante aqui, né? Jesus trouxe para nós uma cosmovisão realmente diferente acerca do reino de Deus. Ele trouxe uma visão de mundo muito diferente para a gente, rompendo com as tradições religiosas e frutíferas. Foi o que ele veio lá atrás. Aquilo que era tradição religiosa, nós fazemos assim, nós corremos assim, nós realizamos as coisas assim. Jesus foi quebrando, porque ele disse, não, isso aqui é infrutífero. Eu nunca mandei vocês fazerem isso. Eu nunca mandei vocês criarem leis em cima das leis, e vocês acabam cumprindo o que eu não determinei e não cumprem o que eu determinei. Os que querem seguir a Jesus nesse tempo que a gente está vivendo, que é marcado pelo relativismo, pelo hedonismo, que é a busca do prazer, pelo pluralismo religioso, pelo inclusivismo e tantos ismos da vida, precisam ser inconformados com o presente modo e almejar uma transformação que glorifique o Mestre Jesus. Então, assim, no nosso coração tem que haver eu estou inconformado. Eu não estou conformado com a igreja. Não estou conformado com a minha vida. Eu estou inconformado, a minha vida não está bem. Eu já ouvi a palavra, eu entendo. E eu não estou conseguindo caminhar como deveria. A minha vida não está bem. Eu preciso de realmente uma dinâmica de vida espiritual diferente, mais perto de Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Sabe, irmãos, fazer a vontade de Deus deve prevalecer no coração dos filhos de Deus. Com certeza deve prevalecer no coração dos filhos de Deus fazer a vontade dele. E vamos ver um outro aqui. Ser semelhantes a Cristo.
Esta é a vontade de Deus. Não tenha dúvida nenhuma no seu coração que Jesus quer que você seja semelhante a Ele. Deus, Ele trabalha no coração de todo e qualquer cristão para que esse cristão, ele possa imitá-lo. Que esse cristão seja semelhante a Ele, de tal forma que você olha no espelho e você não vê a sua imagem refletida, se vê a imagem de Jesus refletida. Claro que a imagem de Jesus não é essa, é só para você ter uma ideia. Mas você olha no espelho e você diz, não, é a imagem dele, e eu estou sendo transformado à imagem do Filho de glória em glória. Alguém pensa, como assim? Eu sou mulher, eu sou homem, eu sou assim, eu sou... Não é a imagem física, é a imagem espiritual, é a estatura espiritual, é o caráter, é a forma de fazer as coisas. Por que identificavam os discípulos lá em Antioquia, quando chegam, são cristãos? Porque eles identificaram que era Cristo e que aqueles outros estavam se parecendo com Ele, na forma como faziam as coisas. Não era físico. Às vezes a linguagem se parece. E lá naquela época, acredito, 3 anos e meio aproximadamente, naquela escola, naquele seminário intenso com os discípulos, é claro que eles tinham uma linguagem que os identificava. Agora, aquele que permanece em Jesus, aquele que diz que permanece em Cristo, deve andar como Ele andou. Então tem que ser semelhante a Ele. Olha, mas como é que eu vou ser semelhante a Ele? Imagina, na humildade, quando Ele se desce da sua glória. Tem vários textos da Bíblia aqui, mas eu não vou colocar esses textos todos aqui. Quando Ele se desce da sua glória, Ele se torna humilde. Filipenses 2 diz, tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes de si mesmo se esvaziou. E o Senhor diz, tenha em vós o mesmo sentimento, ou seja, seja humilde, sirva. Quando é que Ele mostra isso? Quando Ele lava os pés dos discípulos. Os discípulos dizem, não, meus pés o Senhor não vai lavar, mas Ele diz, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Eu acho muito interessante essa questão, pastor Henrique, porque, olha, quem não se deixa lavar pelo Senhor Jesus, não tem parte com Jesus. Isso é muito profundo, é simples, mas é profundo. Eu estou cheio de nódulos, de pecados, de mágoas, de rancores, de falta de perdão, e eu fico endurecendo meu coração, não quero dar o braço a torcer. Quem não se deixa lavar com Jesus, não tem parte com Jesus. Às vezes a gente se conforma em ser batizado, porque tem batistério, né? E tem uma hierarquia, agora aqui, atrás. Onde eu estou é o batistério, eu acho. Né? Quem não se deixa lavar pelo Senhor não tem parte com Ele. Eu me batizei nas águas, eu fui lavado nas águas. Isso é só um sinal externo do que deve acontecer no teu coração continuamente. Tem alguém que não peca aqui? Quem não peca, levanta a mão. Todo mundo é pecador. Todo mundo precisa ser lavado por Jesus. E Jesus nos lava. Aleluia. Então é isso. A gente tem que, sabe, ter essa disposição. O seu amor de se sacrificar por nós, Ele morreu por amor, se sacrificou pela nossa vida. E até mesmo na missão, João 17 nos mostra por que Ele veio ao mundo. Olha, Ele veio ao mundo para salvar, para restaurar, para constituir a sua igreja, o seu corpo. E assim como Ele foi enviado ao mundo, Ele disse na oração sacerdotal ao Pai, eu os envio ao mundo, assim como o Senhor me enviou, eu os envio também. Então é aí que a gente vai se identificando com Jesus. O discípulo de Cristo sempre é um enviado. Ele não precisa sair daqui só se Deus chamar. E ir lá para o outro lado do planeta.
Ele é enviado dentro da sua casa, ele é enviado no trabalho, aonde ele está, ali ele tem um raio de influência, ele é enviado do Senhor. Então, irmãos, é importante que a gente vá pensando nestas coisas e vá pensando ser discípulo de Cristo. Eu preciso ser um discípulo de Jesus, eu preciso me deixar ser discipulado, ensinado, trabalhado, e eu preciso também fazer isso com outras pessoas. Outra marca de um discípulo de Jesus, qual é? Vamos ver aqui. É um relacionamento com Deus. E aqui eu chego num aspecto também muito importante da vida da gente, porque é uma marca de alguém que serve a Jesus ou que segue a Jesus, se relacionar com o Senhor, e é um relacionamento de mão dupla. Como assim um relacionamento de mão dupla? É muito simples. Eu falo das minhas questões para Deus, dos meus pedidos, das minhas dificuldades, das minhas limitações, mas também eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito, eu adoro o Senhor, eu louvo o Senhor. E detalhe, eu não preciso estar no meio da congregação para fazer isso. Você sabe disso, não sabe? Você não precisa louvar a Deus quando é domingo, dia de louvor. Aqui a celebração é coletiva, mas a celebração individual, a adoração individual, o louvor individual, o engrandecimento, o reconhecimento, a conversa com Ele, é todos os dias de nossa vida. Então, assim, relacionamento de mão dupla. Eu falo das minhas questões, eu louvo, eu adoro, eu agradeço, mas também eu paro para ouvir a voz de Deus. Será que você tem parado para ouvir a voz de Deus? Será que esse relacionamento está mais parecido com um monólogo, onde só você fala e às vezes só fala e você não escuta o que Deus fala? Olha, gente, muitos cristãos estão na correria do dia, e que mundo corrido que a gente tem. Uma vida cheia de evento, uma vida cheia de festividade, uma vida cheia de tarefa, a vida cheia de variadas distrações, e não se para mais para parar e ouvir a voz de Deus. Aí você fala, mas eu estou parado aqui, pastor, nessa reunião para ouvir a voz de Deus. Então aqui nesses quase, eu acho que 20, 30 minutos mais ou menos que eu estou falando, 25 minutos que eu estou falando aqui, e talvez mais um pouquinho que eu vou falar na frente, o pastor Henrique deu 2 horas, né? Então mais um pouquinho que eu vou falar na frente, a gente fala, mas eu já ouço a palavra do Senhor. Eu vou para um pequeno grupo, para um grupo familiar, eu ouço a palavra do Senhor. Amém, meu irmão. Isso é só vamos dizer, só uma motivação a mais, junto com os irmãos. Mas é um ouvir individual. Vamos pensar um pouquinho numa pessoa, né? Mas antes disso, vamos pensar numa situação aqui, desse relacionamento de mão dupla. Os primeiros discípulos deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles entraram em um relacionamento com Deus intenso e transformador. Por isso que aconteceu com Pedro, você conhece a história de Pedro, né? Muito inconstante. Foi isso que aconteceu com Tomé, que duvidou, só acredita vendo. Foi isso que aconteceu com todos eles. Foram trabalhados e tratados pelo Senhor nesse relacionamento. Foi difícil e foi bem desafiador eles largarem as coisas e seguirem Jesus. Houveram várias inquietações no coração deles, várias dúvidas no meio do caminho. Mas Jesus não desistiu deles. E eles foram trabalhados, foram tratados, continuaram caminhando com o Senhor. Mas eles conseguiram crescer como imitadores de Jesus e eles se multiplicaram. E eu acho interessante isso. Eu vou crescendo no meu relacionamento com Deus, eu vou crescendo em imitar Jesus e eu vou me multiplicando. E aí o Senhor vai sendo glorificado, porque o reino dele vai ser expandido.
vai alcançando famílias, casas, outras cidades, outros lugares, outras nações. E assim deve caminhar a igreja. Mas falando desse relacionamento, deixa eu falar um pouquinho de uma pessoa que também você conhece muito bem a história, que é a nossa irmã Maria. E a sua irmã aqui também, a nossa irmã Marta. Conhece a história, né? Conhece muito bem a história. E Maria escolheu aquela parte que Jesus faz questão de dizer que não seria tirada dela. Então, ao decidir, naquele momento, na correria do dia, de afazeres que ela tinha que fazer, de situações que ela tinha que ocorrer, e Jesus ali, ela decide pela quietude de estar na presença de Jesus. Não é que fosse errado o que Marta estava fazendo, você sabe disso. Eu não posso falar um negócio, olha, Marta estava totalmente errado no que estava fazendo. Senão as donas de casa me vão dizer, maravilha, fala Jesus, né? Você disser que Marta estava errada e que Marta não deve ser seguida, as mulheres aqui vão dar um brado de vitória. Mas não é esse o sentido. Sinto muito, mas não é mesmo. E também não é Maria de deixar, olha, Maria que está certa, deixou os afazeres para estar com Jesus. Gente, o problema maior não é esse. O problema maior é da inquietação que entra no coração. Jesus quis ensinar por que você, Marta, está tão inquieta, tão sobrecarregada e crítica, está com o coração cheio das suas próprias coisas que tem que fazer, e olha que ela estava preparando tudo por causa de Jesus. Ei, eu lembrei de uma coisa, Eliane. Lembrei de uma coisa aqui, lembrei de algo do pastor Francisco, em que muitos de nós ficamos inquietos fazendo a obra, querendo servir a Jesus. Sim ou não? Muitos de nós acabamos brigando um com o outro, com o irmão, chateados, porque ele não faz o que a gente faz, ou ele fez que não foi do nosso jeito, e nós acabamos ali com aquele irmão ficando chateados, aborrecidos, né? Ministra de louvor, ministra de teatro, qualquer tipo de ministério, até pastoral. E ficamos aborrecidos e chateados porque não é do jeito que a gente quer. E às vezes a gente se desliga um pouco de estar aos pés de Jesus e vamos estar trabalhando, afadigados para um lado e para o outro, feito uma Marta da vida e criticando tudo e todos, e se chateando, se aborrecendo. E eu sei do que eu estou falando. Por mim mesmo. Mas eu estou servindo a Jesus. Ninguém faz como eu faço. E Jesus disse, rapaz, uma coisa só é necessária. Então, pastor Arão, pastora Luciana, eu tenho entendido isso de Deus. Tem uma coisa que Jesus pediu para a gente fazer: discípulos. Que eu imite ele, que eu leve outros a imitar. O resto nós inventamos. O resto nós que fabricamos. O resto nós que fazemos e acontecemos. E se tem coisas que não levam realmente a fazer discípulos para Jesus, que é o que Ele quer, é hora de parar e repensar na caminhada que a gente está caminhando. Estão percebendo? Então, muitas vezes nós acabamos por ocupar muito mais as nossas mãos ocupadas, mas coração inquieto. Não, irmão. Coração em paz, irmãos fazendo aquilo que Deus quer que faça, pés caminhando para aquele caminho que o Senhor quer que ande, mas corações em paz, porque Deus está direcionando todas as coisas, e não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele está mostrando para a gente na sua palavra. Sabe aquele relacionamento ovelha-pastor do Salmo 23? Porque é Ele que deve nos guiar como ovelha pastor, né? Esse relacionamento,
nele nós somos alimentados, nele nós somos refrigerados e em Deus nós somos guiados. Nós não podemos abrir mão desse relacionamento ovelha, nosso pastor. Por isso que a vivência do discipulado, viver o discipulado, nos ajuda muito no relacionamento, no crescimento do nosso relacionamento com Deus. Pois estaremos em primeiro lugar, sabe, estaremos ali naquele momento de discipulado em primeiro lugar, para cuidar de uma coisa, em primeiro lugar, de nós mesmos e da doutrina. Como é que eu vou ajudar a vida de alguém se eu estou todo quebrado? Como é que eu vou falar da paz de Jesus? Isso não ajuda, né? Se não ajuda aqui está filmando, né? Como é que eu vou falar do amor de Jesus se eu não estou entendendo que Deus me ama? Como é que eu vou querer levantar o abatido se eu não consigo me levantar pela graça e misericórdia do Senhor? Como? Como eu vou falar para alguém que Jesus liberta se eu estou todo embaraçado com tantas preocupações e mazelas da vida? Então sim, irmãos, no relacionamento de discipulado, de não caminhar sozinho, de caminhar com irmãos, debaixo da graça de Deus, nós vamos abrindo os nossos olhos e nós vamos aprender a cuidar de nós mesmos e da doutrina. E à medida que a gente vai sendo curado, abençoado e fortalecido, a gente vai ter, pela graça do Senhor, oportunidade de conduzir outros também. Por que Paulo dizia: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo? Tem gente aí que está dizendo: olha, me imitem, carreguem a mala como eu carrego, se vistam como eu me visto, falem como eu falo, e não tem caráter, não tem postura de ser discípulo de Cristo, é apenas um homem imitando outro homem. E não está errado eu, digamos, andar em companhia com outra pessoa. Mas eu vejo que aquela pessoa está tendo relacionamento com Deus. E vamos andar juntos. E por que eu sei que ela está tendo relacionamento com Deus? Porque eu também estou tendo relacionamento com Deus. Não é um cego que eu e o outro cego. São pessoas iluminadas, andando na companhia de outras pessoas iluminadas por Deus. Avivamento? Se isso não é um avivamento, pastor, ser iluminado pelo Senhor, ter a mente de Cristo, saber me comportar, me dirigir, orar, buscar o Senhor, ter paz no coração, e a palavra do Senhor que sai da minha boca, afiada, e alcança outro coração, e alguém é levantado, curado, salvo pelo Senhor Jesus, frutifica para a glória de Deus. Mas tem duas coisinhas ainda que eu preciso falar para terminar. Duas coisinhas. Vamos lá, duas coisinhas. O que está escrito aí? Primeira coisa, coração ensinável. O que é um coração ensinável? Isso é muito, muito maravilhoso, irmãos. Um coração ensinável, essa é uma qualidade do discípulo de Cristo. É uma mente que aprende e um coração disposto a obedecer ao que se aprende. Eu aprendo com a mente, mas o que desce no meu coração, eu estou disposto a inclinar o meu coração à obediência. É um coração ensinável. Tem idade? Não tem idade. Tem idade para isso se estabelecer? Não. Desde novo convertido, a gente já vai ter muito cuidado para que aquela pessoa tenha o coração ensinável a vida toda. Eu fiz curso teológico, eu sou mestrado, eu sou doutorado, eu sou PhD em divindade. Que bom, mas o seu coração é ensinável. A sua mente é boa, a sua mente está cheia de conhecimento, mas o seu coração tem sido tratado por Deus. Você é humilde como Cristo?
Você serve como Cristo? Você ama a Cristo? Você procura dar no caminho de Cristo? Você entende que a missão também, a sua missão é como a missão de Cristo? De espalhar, de proclamar, de ensinar, de viver a vida de Deus? Se sim, amém, seu coração tem sido ensinado. Isso é uma das coisas que hoje nós temos que aprender cada vez mais na vida da igreja. O meu coração precisa ser um coração ensinável. E o Senhor Jesus trabalhou muito firme na vida dos seus discípulos, abrindo os olhos deles para o ensino, mas também mostrando com exemplo, corrigindo, confrontando, exortando, mas sempre com amor. Uma pessoa ensinável, ela aprende e obedece. Uma pessoa ensinável, é característica dela que estou falando, de uma pessoa ensinável, um coração ensinável, ele faz perguntas, ele rumina, ele aplica a palavra de Deus na sua vida, ele experimenta o poder vivificador e transformador da palavra de Deus. Por quê? Porque ele está disposto a aprender a Bíblia, custe o que custar. Ele não carrega só a Bíblia como símbolo do cristianismo. Ele lê, ele aplica o coração. Ao ler um texto, ele medita, ele vê. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está sempre nos meus lábios. Ele pode ler só esse versículo do Salmo 34. E ele pergunta: Senhor, ele rumina, ele pensa, ele diz: Senhor, eu não estou te bendizendo o tempo todo. O teu louvor não está sempre nos meus lábios. É uma conclusão que ele chega ao ler o texto. Ele não se empolga com a palavra antes de examinar a sua vida. Eu faço isso, olha o que diz a palavra. Não, ele bendirei o Senhor em todo o tempo. Senhor, assim como Davi, eu não estou fazendo isso. O meu não está sempre nos meus lábios o teu louvor. É hora de ter o coração ensinável. Me ajuda, Jesus. Não complique a sua leitura da Bíblia. Leia a Bíblia e aplique no seu coração, em coração de Deus. Deus fala com você, fale com Ele de volta. Senhor, eu não estou fazendo isso, mas eu preciso fazer. Irmãos, isso é tão simples, parece ser muito técnico. Mas não, irmãos, isso é vida de Deus, é a vida de Deus se manifestando na sua vida. Quando você for buscar o Senhor todas as manhãs, ou todas as noites, ou todas as madrugadas, ou todas as tardes, quer quando você estiver sozinho, ou quando você estiver acompanhado. Eu tenho certeza que isso era o pastor Arão, quando foi pastor aqui, e o pastor Henrique começou a jornada aqui também. Eu tenho certeza que isso arde no coração de todo qualquer pastor, que o povo de Deus busque a Deus, não só aqui, mas na sua casa, na sua intimidade, seja fortalecido, tenha um coração ensinável. Que entre e não saia, mas que entre, que desça no coração, e que, Senhor, nos ajuda a obedecer a tua palavra, nos ajuda a cumprir os teus propósitos. Sabe, uma pessoa ensinável, então ela vai experimentando esse poder da palavra de Deus, e ela sabe por conta própria que realmente a palavra de Deus liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero dizer, não é essa verdade que é jogada no seu peito, na sua cabeça ou só na sua mente. A verdade só liberta. Se você não sabe disso, fique sabendo agora. Quando é que a palavra de Deus liberta? Não é quando está aberta no Salmo 91 na estante. Não é porque você tem um bocado de Bíblia de estudo. Não é porque você só estuda a palavra. A palavra de Deus liberta quando você coloca essa palavra na sua mente e no seu coração. Amém? Quando você obedece, você é liberto, restaurado, vivificado, avivado, santificado pelo Senhor. Aí você vai dizer: eu estou sendo fortalecido no Senhor. Eu era um menino, agora eu estou crescendo, eu sou um adulto em Cristo, estou frutificando. Eu estou multiplicando. Multiplicando o que? Frutos para a glória de Deus.
E a gente entra numa situação última aqui, pastor Henrique. Eu sei que já passei do prazo. Última. Opa, não, antes. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Que palavra, né? Vulnerabilidade. Vamos repetir? Vulnerabilidade. Você vai pensando, mas vulnerabilidade é uma palavra tão estranha. Crianças vulneráveis, pessoas vulneráveis, é algo assim tão estranho. Nós temos é que ser fortes, nós temos é que ser guerreiros. Esse negócio de vulnerabilidade não cabe aqui, cabe sim. Eu vou lhe mostrar por que cabe. Espiritualmente falando, cabe. Porque quando a gente, na vivência do discipulado, de andar juntos na palavra de Deus, a gente vai formando um ambiente de graça e a gente vai aprendendo a submeter. E talvez você não sei como é que você vai receber isso, mas guarde no coração e ruim. Você vai aprender a submeter a sua vida a quem? A Deus em primeiro lugar, mas ao irmão também. Isso tem a ver com vulnerabilidade. Você vai caminhando não sozinho, mas com outros. Com outras pessoas que vão, na caminhada com você, vão conhecer das suas dores, vão conhecer das suas fraquezas, vão conhecer das suas dificuldades. E há outras pessoas que estão na caminhada com você, vão caminhando com você, vão orando por você, colocando a palavra do Senhor no seu coração. Mas essas outras pessoas também têm suas dificuldades. E elas vão um ambiente de graça. Não é só, olhe agora para a minha vida porque eu estou gripado. Não tem problema, pode pedir oração pela gripe. Aí o outro, olha, ora comigo porque eu estou gripado. É só esse problema que você tem na vida? Você não tem nenhum pecado que precisa confessar? Você não tem nenhuma dificuldade, nenhuma tentação que você precisa pedir ajuda? Você não tem nenhuma fraqueza que está acontecendo que você precisa crescer? Isso é vulnerabilidade. Porque a gente quer colocar o quê? Uma chamada máscara de que na minha vida, no meu casamento, na minha relação com meus filhos, na minha relação no meu namoro, no meu ministério, seja lá o que for, está tudo maravilhoso. Eu sou líder. E olha, eu não posso deixar de falar isso, pastor Henrique. A Bíblia fala uns aos outros. Você já percebeu quantos uns aos outros tem na Bíblia? Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, exortai-vos aos outros, levai a carga uns dos outros, perdoai-vos aos outros. E aí, gritando uns aos outros, confessem as nossas culpas uns aos outros, chamados de mandamentos de mutualidade. Por que Deus colocou isso? É para a gente pensar que quando a gente caminha como igreja junto, um ajuda o outro a crescer. Todos caminhando na graça do Senhor, olhando para Cristo, sendo transformados pelo Senhor, mas a gente vai ser ensinado a cuidar um do outro. Mas é o pastor que tem que fazer tudo. Não é só o pastor que tem que fazer tudo. O pastor ensina os santos a obra do ministério. O pastor ensina os santos, e aí o coração tem que estar vulnerável, aprendizagem, aprender, dizer não, ore, jejue, não preciso estar dizendo aqui para você, ore e jejue. Você sabe que tem que orar e muitas vezes jejuar. Você sabe que tem que ler sua Bíblia, não tem que ler. Olha, leia a sua Bíblia essa semana. E todo domingo, leia a sua Bíblia essa semana. Ou todo domingo que vem tem culto, não falte. E a gente perde um tempo, todo domingo falando o mesmo blá blá blá. Isso cansa a vida de um líder. Isso cansa a nossa vida. Por isso nós precisamos ter o coração ensinado e estarmos dispostos a sermos tratados por quem Deus colocar na nossa vida nessa caminhada. Já pensou uma igreja que se ajuda, que se fortalece, que sabe orar uns pelos outros, que realmente coloca a palavra do Senhor? Quem vai falar
para você alguma coisa e você diz, olha, irmão, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar para você. Alguém vem falar alguma coisa e você vê que é uma coisa errada, você lança a palavra no coração dela. E se você falhar, a pessoa também lança a palavra no seu coração. Mas é um ambiente de graça. É um ambiente, é uma caminhada de confiança. Que a gente vai amadurecendo, a gente vai caminhando. Porque vulnerabilidade é uma marca do discípulo de Jesus. E o Senhor, como poderoso oleiro que Ele vai pegar o barro nas suas mãos, que somos nós, e vai amassar e fazer do jeito que Ele quer. E muitas vezes Ele vai usar a vida de um irmão, de uma irmã, de um pastor, vai usar a vida de pessoas, o pastor também ser tratado, porque todos nós precisamos ser cuidados pelo Senhor. Todos nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor de uma forma maravilhosa, incrível, porque Ele cuida da sua igreja. E Ele vai usar a sua palavra. E Ele usa pessoas comprometidas com a sua palavra, a fim de que a gente seja parecido com o Filho. Nunca esqueça disso. Deus vai usar a sua palavra e pessoas comprometidas com a palavra, com a sua palavra, para tratar de você. Então, abra o seu coração. Olhe para Jesus. Mas perceba que Ele vai usar algumas situações para que você seja um cristão parecido com Ele. Amém? Amém. Nossa geração, vamos finalizar já. Nossa geração não precisa de mais marketing religioso do que a gente tem tido. E principalmente quando é o marketing, a gente fala muito do marketing, né? Dos filtros, de tudo, dos cortes. Vocês sabem disso. Mas a nossa geração não precisa tanto disso. Mas a nossa geração precisa de discípulos verdadeiramente marcados por Deus e capacitados e cheios do Espírito Santo, capazes de se multiplicar por todos os lugares como o sal da terra e como luz do mundo. Amém. Então isso é o mais importante que a Igreja Batista Shalom, penso eu, deve buscar por todos os dias da sua vida nessa terra. E motivar cada um a buscar isso. Buscar ser marcado por Deus, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, sempre crescendo no Senhor. Irmãos, é essa palavra que eu quero trazer para você.